Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por estar aqui na Tua casa. A Tua casa, Senhor, meu Deus, que é tão preciosa para nós. Nosso coração se alegra por aqui estar. E nós viemos, meu Deus, para prestar um culto a Ti, de louvor, de adoração. Culto, meu Deus amado, que possa ser cheio da Tua presença. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, neste momento de meditação na Tua palavra, nesse momento, Pai amado,
de estar diante de Ti, ó Deus, com os nossos corações abertos e ouvidos atentos, Pai, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor, porque nossa alma tem sede de ouvir as palavras do Deus vivo. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo 2, versículo 49 até o 52. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ele lhes respondeu: por que me procurais? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Podeis tomar assento? Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar dessa passagem bonita, dessa passagem interessante, que mostra quando José e Maria levaram Jesus para estar com ele no templo, adorando e buscando ao Senhor. E aconteceu que, justamente nessa data, eu esqueci de dizer que as crianças poderiam ir, né? Fabi, as crianças podem estar indo lá para o departamento infantil. Isso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Isso, fica lá comigo. Glória a Deus. Agora sim. Louvado seja o Senhor. E voltando aqui então, igreja, a palavra fala que certa vez os pais de Jesus subiram com ele para adorar no templo, porque era a época da Páscoa. E acontecia que todos da época da Páscoa iam para Jerusalém, no templo, para adorar. E aconteceu que Jesus tinha, nessa época, 12 anos, quando foi levado pelos seus pais para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E eles foram, celebraram a festa, e depois entraram em caminho para voltar para a casa deles. E a Bíblia fala aí no versículo 46, que 3 dias depois, eles deram conta de que Jesus não estava com eles, voltando. E ficaram muito preocupados e voltaram correndo para Jerusalém para buscar e para tentar achar Jesus. Imagina, não é verdade? Você perdeu uma criança e todo o povo de Israel ia para Jerusalém. Aquele lugar estava lotado de gente, lotado de gente. E Jesus então, e eles procurando Jesus. E a palavra de Deus fala que 3 dias depois de procurar, imagina a angústia daquela mãe, daquele pai, procurando Jesus um dia após o outro e não achavam ele. Mas a palavra de Deus fala que 3 dias depois encontrou ele no templo, assentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando. E todos que ouviam se admiravam da sua inteligência e também das suas respostas. E então, quando eles encontraram Jesus,
ficaram maravilhados. E sua mãe disse para ele: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E aí então ele respondeu: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? E a palavra de Deus fala que quando ele disse isso, eles não compreenderam. Mas a sua mãe guardava todas as suas palavras no coração. Mas o que quis dizer verdadeiramente esse versículo? Que cumpria que ele estivesse na casa do Pai. Essa passagem, igreja, fala da importância de nós estarmos na igreja, a importância de nós estarmos na casa de Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje um pouco, sobre a importância de nós estarmos na igreja. É muito importante isso. Veja que eles interrogaram Jesus, e depois que Jesus deu a resposta, eles não compreenderam. E às vezes, igreja, muita gente também não compreende a importância de estar na igreja, a importância de estar na casa de Deus. É muito importante nós estarmos na igreja. Primeiro, que esse lugar é a casa de Deus. Aleluia. E nós vamos ver aí que é muito importante no decorrer da mensagem nós estarmos na igreja. A gente vê, eu fiz um estudo que está aumentando o número de pessoas que estão abandonando as igrejas. Mas a palavra de Deus fala que é importante a gente estar na igreja, é importante a gente estar buscando a Deus, é importante a gente estar na presença de Deus. É importante. E Jesus, Ele mesmo, o próprio Jesus falou da importância de estar na igreja nessa passagem, você viu? Ele falou: vocês não sabem que cumpre a gente estar na casa de Deus? Vocês não sabem que é importante para nós estar na casa do Pai? É importante. A gente precisa estar na igreja, a gente precisa estar na casa de Deus. Culto é muito importante para a nossa vida. O culto, o que a gente faz no culto? A gente presta a nossa devoção a Deus, o nosso amor, o nosso louvor também, a nossa gratidão, mas também o que? O arrependimento. Porque a palavra de Deus fala que todos nós estávamos perdidos e Jesus nos resgatou para estarmos diante de Deus novamente. Por isso que nós estamos aqui, para mostrar o arrependimento de uma vida inteira no pecado e a gratidão pela graça e pelo favor de Deus nas nossas vidas, porque Ele nos alcançou. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Em 1 Timóteo, olha o que fala a palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. Ali em Lucas você viu que Jesus falou que é importante para nós estar na igreja. Na verdade é muito importante. E em Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 em diante, olha o que diz a palavra do Senhor. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da
verdade. Amém? Louvado seja Deus. Então você vê a importância da palavra de Deus, a importância de estarmos aqui. A palavra de Deus, veja aí, que existe um modo de como proceder na casa de Deus também, que é a igreja do Deus vivo. A Bíblia está falando que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, e esse lugar é a coluna e o baluarte da verdade. Se eu quero saber a verdade, se eu quero viver a verdade, se eu quero me relacionar de verdade, a Bíblia está dizendo que eu preciso ir para a igreja. Entende? Quem não vai para a igreja, quem não vem para a igreja, vive uma vida superficial, uma vida de fachada, uma vida de aparência. É assim que é a vida de quem vive sem estar na presença de Deus, sem estar na casa de Deus, sem estar na igreja. Porque na igreja, na casa de Deus, a gente tem contato, a gente se relaciona em tudo com a verdade, com a profundidade do conhecimento e da experiência com Deus. É aqui. Não tem outro lugar que a gente desfruta da profundidade do conhecimento e de uma experiência poderosa com Deus, com Jesus. Amém? Então é importante estar na casa de Deus, que é a coluna e o baluarte da verdade. É para ser assim. É para ser assim. A igreja é lugar de verdade, de estar na presença de Deus. Amém? Mas muitos, aquelas pessoas que conversam com alguém que saiu da igreja, elas sempre têm alguma coisa para falar de alguém, não é verdade? Mas pergunta para, mas o que Deus fez para você? Ah, Deus não fez nada. Mas ela saiu da igreja por causa de alguém, não é? A gente não pode estar na igreja por causa de um ou por causa de outro, mas a gente tem que vir para a igreja porque é casa de Deus. Não é assim às vezes? Os parentes convidam a gente, vamos para a casa do fulano lá, vai ter lá uma festinha, não sei o que. A gente pergunta, mas aquela pessoa vai? Se aquela pessoa, não, então é melhor eu não ir, e não sei e tal, não é assim? E a gente às vezes faz isso no que diz respeito à igreja. Eu não vou para a igreja porque aquela pessoa vai. Mas em que aquela pessoa é melhor que a gente? Em nada. Em que nós somos melhores do que aquela outra pessoa? Também em nada. Da mesma forma que ela tem necessidade para vir na igreja, nós também temos. E a gente precisa quebrar essas barreiras que o inimigo levanta. São situações, igreja, que o inimigo levanta para que as pessoas venham se afastar da casa de Deus. Nós estávamos conversando hoje com as irmãs no café da manhã, falando justamente isso, que o propósito do inimigo é afastar a gente da presença de Deus, é afastar a gente dos caminhos do Senhor. De que jeito? O diabo, o inimigo, ele usa das mais variadas estratégias, entende? Às vezes é o trabalho que nos afasta da casa de Deus. Às vezes, o que acontece? Às vezes a gente entra em atrito com o irmão. Por quê? Porque a gente pensa diferente. O irmão falou de um jeito, mas eu penso de outro. Mas nós somos pessoas diferentes, não é verdade? A gente tem que aprender a lidar com isso e permanecer em paz, entendeu? Porque o inimigo faz com que haja fofoca, mentira,
disse-me-disse no meio da igreja, e isso afasta o povo de estar em contato com Deus. Eu não posso deixar que isso aconteça comigo. Você não pode deixar que isso aconteça com você, não é? Às vezes o trabalho faz isso com a gente, não é? Às vezes o que acontece? Chega uma visita na hora de você vir para a igreja. Já pensou? Essa semana aconteceu comigo, você acredita? Eu saí do trabalho já atrasado, já tarde, correndo, cheguei em casa atrasado, só dava um tempo de tomar banho para vir para a igreja. De repente, quando eu chego em casa, preparando, tinha lá uns parentes veio visitar a gente. Olha que coisa. Como que a gente faz? E aí? Né? Só que eu tinha um encontro marcado, não é verdade? Se a igreja é a casa de Deus, quando eu venho para a casa de Deus, eu tenho um encontro marcado com quem? Com Deus, não é verdade? Quando você vai visitar a casa de uma pessoa, você tem um encontro marcado com aquela pessoa, na casa dela, não é assim? Do mesmo jeito, quando eu marquei um encontro com Deus, Deus está me aguardando. E é chato ficar esperando alguém? Alguém fala que vai te visitar e você fica lá esperando a pessoa não vem. Como que você fica? Você fica tranquilo? Você fica bem? Poxa, a pessoa falou que vinha e não veio. Não é verdade? O que será que aconteceu com ela? O que será que ela tinha de tão importante assim? Imagina Deus, que está te esperando aqui e de repente você não veio. Deus, o que será que ele tinha de tão importante? Não é verdade? Te pergunto, o trabalho é mais importante do que estar em Deus? A família é mais importante que Deus? Tem algum outro lugar? O dinheiro é mais importante que Deus? Tem impedimentos que são maiores, que nos impedem de vir à casa de Deus. É claro, como a gente estava conversando hoje de manhã aqui, é claro que existem exceções, entendeu? Existem exceções, que nem nesse dia aconteceu comigo. Uma exceção, os parentes chegou justo na hora de vir para a igreja, eu estava atrasado ainda. O que eu fiz? Olha, eu tenho um encontro marcado com Deus. O que eu faço? Eu convido, vamos junto comigo. Vamos junto comigo. Poxa, mas eu vim te visitar aqui na sua casa. Pois é, só que eu já tinha um encontro marcado com Deus. Vamos comigo, para você não perder a viagem. Não é verdade? Eu não posso deixar que a pessoa veio na minha casa e perca a viagem. Então eu trago ela comigo para a casa de Deus. Sem problema. Ela não vai ser constrangida, não é? Mas vai passar por um momento, pode ser o melhor dia da vida dela. Você já pensou nisso? Ah, pastor, mas ela não é crente. Poxa, mas ela é religiosa. Ah, mas ela não pratica, ela pratica outras coisas, não importa. Como você sabe se aquele não é o dia em que Deus vai transformar a vida dela? Como você sabe se aquele não é o dia em que Jesus vai fazer uma obra na vida dela? Não é? Como que a gente vai saber? Convidando e ela vindo. É ou não é verdade? Por isso que é importante a gente ter essa sabedoria, né? Veja que Jesus respondeu com eles com sabedoria. Pessoal, vocês não sabiam que era importante para que eu pudesse estar na casa do meu Pai? A gente às vezes age e vive a vida como se não fosse importante para nós estar na casa de Deus. E é importante para nós estar na igreja, porque aqui é a coluna e o baluarte da verdade. Olha, tem alguém me enganando em tal lugar, eu venho aqui. Deus revela o quê? A verdade. Você fala, é isso que aquela pessoa está. É Deus que te revela. Porque aqui a mentira cai por terra, a fofoca cai por terra, não é verdade? Aqui na igreja nós não estamos para falar mal uns dos outros,
mas nós estamos para orar uns pelos outros, para se preocupar uns com os outros, não é verdade? A gente precisa se preocupar uns com os outros. É importante estarmos assim, nos preocupando uns com os outros, porque cada vida ela é preciosa para Deus, não é verdade? A minha vida é preciosa para Deus, mas a minha vida é mais preciosa do que a sua? Não, porque Jesus morreu por mim e Jesus morreu por você também, não é? Jesus morreu por todos nós, o sacrifício foi feito por todos nós, por isso que nós é quem temos que dar importância para esse encontro com Deus. E é aqui que a gente tem esse encontro com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas muitas pessoas confundem a igreja com outras coisas. E a igreja não pode ser confundida com outra coisa. A igreja é o quê? É a casa de Deus, não é qualquer outro lugar. Amém? É a casa de Deus. Tem vezes que você visita a casa de um amigo, a casa de uma pessoa, você vê coisas que acontecem na casa dela, não é assim? Mas você fala, na minha casa é diferente, na minha casa não é assim, não é assim? O que acontece na sua casa é diferente do que acontece na casa de outra pessoa, é diferente do que acontece na casa de outro, e assim vai, não é verdade? E na casa de Deus? Na casa de Deus também. Na casa de Deus é diferente da nossa casa. Casa de Deus é diferente da casa do vizinho, da casa do amigo, da casa do parente, não é verdade? Porque a casa de Deus é casa de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Olha em João, capítulo 2, versículo 13 em diante. Olha o que eles começaram a fazer na casa de Deus. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo pessoas que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também tinha cambistas assentados. E ele, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. As pessoas estavam fazendo negócio na igreja. Igreja não é lugar de negócio, amém? Igreja é lugar de adoração, é lugar de culto. Igreja é lugar de estar na presença de Deus. Quantas igrejas? Não tem igreja que faz negócio hoje em dia, né? Tem gente que usa o púlpito para falar de política. Tem gente que usa o púlpito para vender CD, para vender isso, para vender material, não é? Mas a igreja é a casa de Deus. O púlpito deve ser usado para quê? Para pregar a palavra de Deus, não é para outra coisa. O que fugir disso, igreja, é procedência maligna. E nós não devemos permitir isso na igreja. Deus não permite isso na igreja, viu? Jesus não permitiu. Olha, tinha boi, tinha ovelha, tinha pomba, tinha cambista, vendendo que melhor lugar na igreja. Quer sentar na frente? A pessoa tinha alguém ali, para sentar na frente é um pouquinho mais caro. Igreja, infelizmente existem igrejas assim. Infelizmente existem lugares assim, dizendo que é a casa de Deus, e nós não podemos aceitar tais situações. Nós temos que buscar a Deus.
é lugar de oração, é lugar de buscar a Deus, e Jesus expulsou todos de lá, porque a casa de Deus é lugar de adoração, é lugar de louvor, é lugar de meditação na palavra. Deus fala a sua palavra, e a minha casa será chamada casa de oração. Não é casa de negócio, não é casa de colocar a conversa em dia, de ficar com papinho de cá, de papinho de lá, quando a palavra de Deus está sendo pregada. Não é verdade? É. Porque é Deus quem está falando com a gente. Nós estamos ouvindo a palavra que é de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer da igreja outra coisa. Igreja não é lugar de vender perfume, de vender as nossas coisas pessoais. Igreja é lugar de adoração. Amém? Pois o que fazer então na igreja? Olha o que diz o Salmo de número 84. Vamos lá, abre comigo no Salmo 84. E aí nós vamos ficar um tempinho aí nesse Salmo, porque esse Salmo ele é lindo demais. Eu estava meditando nessa mensagem, eu li esse Salmo, muito eu me emocionei com a leitura desse Salmo, que diz assim, no versículo 1, Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então o que essa passagem está nos ensinando? Está nos ensinando que a gente tem que ter amor, desejo de vir para a igreja. Entendeu? Ele falou que é amável, é lugar de amor. A igreja é lugar de amor. E a nossa alma precisa suspirar por estar na igreja. O nosso coração deve se alegrar por estar na casa do Deus vivo, não é? Olha só o que diz o Salmo 122. Marca aí o Salmo 84 que a gente já vai voltar. Nós só vamos no 122 dar uma olhadinha e já volta. Por isso que a palavra de Deus fala no Salmo 122, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Então a gente tem que se alegrar, por estar na casa de Deus. É importante para nós estar na casa de Deus. Quando eu era pequenininho, não tão pequenininho assim, né? Mas quando eu tinha por volta dos meus 12, 13 anos, foi quando os meus pais começaram a ir para a igreja. Meu pai começou a ir para a igreja. E o culto, o horário que ia para a igreja, é o horário que eu estava fazendo, porque eu estava brincando de bola na rua. Eu estava lá me alegrando de tudo e brincando. Meu pai passava na rua que eu estava jogando bola assim, já pronto para ir para a igreja. Meu pai ia um pouquinho antes. E ele só passava, ó, vamos para a igreja? Ah, pai, eu quero aqui ficar brincando, justo agora o senhor vem me chamar? Ele, ó, se eu não te ver na igreja, a hora que eu chegar em casa, nós vamos conversar. Aí já sabia como é que era a conversa, né? como é que era a conversa naquele tempo. Hoje em dia não se conversa mais assim, né? Não se conversa, faz assim para uma criança, não sabe nem o que é. Mas fazia assim para nós, ó, a pessoa já sabia já, não é verdade? Então eu tinha que ir. Deixava lá, entristeci, deixava o futebol e ia. No começo era assim, eu tinha que ser obrigado, senão não ia.
não é verdade? Mas o que aconteceu? O que aconteceu depois? Depois, os meus pés não saem mais da casa do Senhor. Aí eu te pergunto, valeu a pena meu pai me obrigar a ir para a igreja? Valeu a pena meu pai me insistir? Meu pai, me ameaçar para vir para a igreja? Se ele não tivesse feito isso, onde que eu ia estar hoje? Será que eu ia estar na igreja? Será que eu ia estar no caminho do Senhor? Não ia, né? Então, às vezes, igreja, é importante a gente insistir. É importante a gente obrigar, principalmente aquelas pessoas com as quais a gente tem autoridade sobre a vida delas. Pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade. Se as pessoas estão sobre a nossa responsabilidade, é responsabilidade nossa levar elas para o melhor caminho. A Bíblia fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, não se apartará desse caminho. Aconteceu comigo isso. Meu pai falou: se eu for para a igreja, hoje não precisa fazer mais assim, né? Hoje eu já estou na igreja. Hoje eu já venho sozinho, não é? E é importante para nós ver o quão maravilhoso e importante é para nós estar na casa do Senhor. E o Salmo diz aí, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que se alegra quando convida ela para o churrasco. Se alegra quando convida ela para uma festa. Ela larga tudo para ir para o churrasco, ela larga tudo para ir para a festa, mas não larga nada para vir para a casa do Senhor. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem algo acontecendo, é o cansaço. Eu trabalhei tanto, eu estou cansado. Olha, Jesus fala assim, vinde a mim aqueles que estão cansados. Não é assim que Jesus fala? Mas eu estou sobrecarregado, eu tenho um monte de coisa para fazer. Jesus fala: vinde a mim os que estão sobrecarregados. Vem para a igreja e eu vos aliviar. Quer ser aliviado do cansaço? Quer ser aliviado da sobrecarga que está sobre a sua vida? Tem que ir para a igreja. A pessoa vem para a igreja: eu estou cansado, mas eu vou. Chega aqui, era um dia que Deus queria falar com ela lá. Olha que coisa. Era um dia que Deus tinha algo especial para entregar para a vida dela. A pessoa se tivesse ficado em casa mesmo. Mas o sofá está me chamando. Mas a cama está me chamando. Jesus está te chamando muito antes disso, amém? Vamos aplaudir hoje para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus está te chamando, Ele fala: vinde a mim. Que coisa. Como que é na casa do Senhor? Olha, versículo 3 fala do Salmo 84: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Ele diz que é a mesma coisa. É a mesma coisa que um pardal encontrar a sua casa. É a mesma coisa que a andorinha encontrar um ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Porque nós, ele diz aí, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aleluia. A igreja é o lugar aonde a nossa alma deve estar. É onde a nossa alma deve estar. Volta lá de novo, marca aí o Salmo 84 e vamos lá no 122 de novo. Olha que lindo que fala essa passagem, o versículo 9, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Então é por amor à casa de Deus, aonde a nossa alma deve estar, que a gente procura o quê? O bem. Na igreja a gente não procura o mal do irmão. Tem algum irmão que procura o mal do outro aí? Não, né?
Nós procuramos o quê? O bem, amém? É lugar de pensar coisa boa. Na igreja, não tem como você vir para a igreja e ficar pensando coisa ruim. Não é verdade? Nós vamos para a igreja para pensar coisa boa. Não é? Ah, mas quando eu estou na minha casa, eu consigo pensar coisa boa na minha casa. Mas de repente seu celular toca com uma notícia ruim. Pronto. Acabou tudo. Por isso que na igreja não é lugar de tocar o celular. Não é? Deixa a notícia ruim para lá. Não é verdade? Estar na presença de Deus, de Jesus, é melhor do que tudo. Amém? Glória a Deus. Voltando lá no Salmo 84. Glória a Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então na igreja é lugar de louvor. Eles lá, você viu, estavam levando boi, fazendo negócio, vendendo as coisas, tinha até cambista lá, né? Mas a igreja é lugar de louvor. Louvam-te perpetuamente aqueles que habitam na casa de Deus. Quem é que habita na casa do Senhor? É nós, sou eu, é você, é todos que vêm para a igreja. Nós vemos para a igreja para louvar, para adorar, para estar na presença de Deus. Versículo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e o coração se encontram os caminhos aplanados. O que acontece? O que quer dizer que se arrumam, que se encontram os caminhos aplanados? Quer dizer que na igreja é lugar da gente arrumar a nossa vida. Entendeu? No mundo aí para fora a gente anda por caminhos tortuosos. A gente faz uma coisa, faz outra, e faz outra, e faz outra. Mas na igreja é o lugar de arrumar a nossa vida. Pastor, eu preciso arrumar minha vida. Minha vida está uma bagunça. Minha vida, olha, eu não estou conseguindo me acertar com nada. Tem que vir para a igreja. A igreja é o lugar da gente arrumar a nossa vida, de ver se está tudo certo com a gente. É aqui que a gente percebe o que é que está errado, e Jesus vem e conserta tudo. É a igreja. Quem está precisando de arrumar a vida, está precisando vir para a igreja, né? Para arrumar a minha vida, tem gente que acha que para arrumar a vida dela precisa ganhar na Mega Sena, não é assim? Se eu ganhar na Mega Sena eu arrumo a minha vida. Não é assim que a pessoa fala? Eu vou fazer, a pessoa até chama isso, olha só, pessoal, eu vou fazer uma fezinha, porque se eu ganhar eu arrumo a minha vida. Não é assim. Essa pessoa está o quê? Está doida. Porque se ela ganhar, ela vai arrumar o quê? Mais problema ainda, não é verdade? Vai arrumar mais dor de cabeça ainda. Mas o lugar de arrumar a vida, de deixar tudo certo, de trazer paz, alegria, felicidade, é na igreja, é no caminho do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. O qual, versículo 6, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Então, igreja é lugar de bênção, é lugar de ser abençoado. Tem outro lugar para você ser abençoado, entendeu? Lugar de ser abençoado é onde? Na igreja. Na igreja. A igreja é o lugar de eu ser abençoado. Versículo 7: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então a igreja é lugar de buscar força. Você está fraco diante de uma situação, diante de um problema que você tem enfrentado, não é verdade? Igreja é o lugar de buscar força, é onde a gente consegue ir de força em força, e Deus nos fortalece. É Deus que nos fortalece. Se Deus é quem me fortalece, eu preciso buscar força onde? Na casa de Deus, né? É automático, é só raciocinar um pouquinho, não é verdade?
Mas aí é que está a estratégia do inimigo. O inimigo está impedindo as pessoas de raciocinar. A gente está vivendo a vida tanto no automático, sabe? Numa rotina tão desenfreada, tanto no automático, que a gente não está mais raciocinando no que é importante para nós, no que é importante para a nossa vida. Não é verdade? Eu penso e pergunto para você: se nós honrarmos a Deus, será que Deus não vai honrar nós aí fora? Se eu permanecer com meus pés na casa do Senhor, poxa, será que Deus não vai me abençoar? Será que Deus não vai abrir a porta para mim? Mas a gente vai vivendo no automático, e o inimigo é que está com o dedo no botão do automático, viu? Porque o automático vai afastando a gente da presença de Deus. Nós precisamos raciocinar. Nós não podemos fazer as coisas no automático. Nós precisamos raciocinar. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Não é verdade? Qual que é a diferença dos seres humanos para os animais? Nós aprendemos na escola que os seres humanos têm o que? Raciocínio, né? E aí a gente começa a fazer as coisas sem raciocinar. Imagina Deus olhando para você e fala: poxa vida, eu dei raciocínio, eu dei capacidade para ele pensar, e ele faz as coisas sem pensar. Ele fala as coisas sem pensar. Não é verdade? Ele fica dizendo as coisas sem pensar. Ele fica agindo para lá e para cá sem pensar. Parecendo uma barata boba andando para lá e para cá sem pensar. É levado pelas circunstâncias do mundo sem pensar. Jesus quer que você raciocine, que você pense, que você medite na palavra, para que você possa ter vitória. E a vitória só acontece quando a gente está na presença de Deus, na igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Versículo 8: Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração e prestas ouvido, ó Deus de Jacó. O que está falando? Que a igreja é lugar de oração também. Olha quanta coisa que dá para nós fazer na igreja. Na igreja é lugar da gente orar. Está acontecendo aquilo lá com aquela pessoa. Qual que é a melhor coisa que você fazer por ela? Orar por ela. Mas eu vou ajudar ela com a moeda. Eu vou ajudar. Olha, esses dias eu estava vindo e eu encontrei uma pessoa no semáforo. Qual é a melhor coisa que você tem para fazer para aquela pessoa? Orar por ela. Não é? Poxa, um amigo do trabalho vem me procurar pedindo ajuda. Se eu pedir emprestar para ele um dinheiro, ajudar com ele com alguma coisa. Qual que é a melhor coisa que você pode fazer por esse amigo? Orar por ele. Não é verdade? A palavra de Deus fala que certa vez os discípulos foram para a igreja na hora da oração. Chegando na igreja, na porta da igreja, tinha um paralítico sentado pedindo esmola. E eles olharam para o paralítico. O que o paralítico queria? Dinheiro. O paralítico queria o quê? Moeda. Não é verdade? Eles olharam para o paralítico e falaram: dinheiro nós não temos, mas o que nós temos nós vamos te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. E ele levantou e eles entraram para a igreja e o paralítico entrou andando na igreja, dando glória a Deus. Às vezes aquela pessoa no semáforo não está precisando de uma moeda, ele precisa de uma palavra. E Deus, ele quer te usar para isso. Aí você olha,
você procura, se você tem uma moeda, se você tem isso, se você tem aquilo, mas você tem algo mais precioso. E você não consegue fazer com que esse algo mais precioso que a gente tem, a gente possa passar para a pessoa. É importante. E a igreja é lugar disso. É lugar de todas essas pessoas virem buscar a força de Deus. Versículo 9 e 10 diz assim, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É mais importante vir para a igreja do que ir para qualquer outro lugar. A palavra de Deus fala que vale mais um dia na igreja do que 1000 em outros lugares. Versículo 11: porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá força e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Está dizendo que a igreja é lugar de segurança. Nós vemos na igreja, nós vemos na casa de Deus, e aqui a gente sente segurança. Entendeu? Por quê? Porque é Deus quem nos dá segurança. Não é aquela cerca que você tem na sua casa, não é aquela câmera, mas o que nos traz segurança de verdade é Deus. Amém? A Bíblia fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda, vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar, igreja, em vão a gente coloca câmera, a gente coloca cerca, a gente coloca qualquer item aí de segurança. A nossa segurança é quem? É Deus, é Jesus. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia, aleluia. E para encerrar, a Bíblia fala assim no versículo 12: ó Deus dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Amém? Por fim, igreja é lugar de felicidade. Amém? E só encontra felicidade quem confia em Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Que palavra abençoada. Olha a importância da gente estar na igreja. Olha a importância da gente estar na presença de Deus. Olha a importância de tudo isso. Amém? Glória a Deus. O inimigo afasta muitas pessoas da igreja. Muitas pessoas. E o inimigo também quer te afastar. Mas Deus vai te dar sabedoria para, além de não afastar você da igreja, da casa de Deus, o Senhor também vai alcançar aqueles que o inimigo está usando para te afastar. Amém? Glória a Deus. Quem crê nisso? Louvado seja Deus. É tempo de nós ganhar nossa família para Jesus. Amém? É tempo de nós ganharmos os nossos amigos para Jesus. É tempo de ganhar os nossos irmãos para Jesus, os nossos colegas para Jesus. E como é que a gente faz isso? Trazendo o nome deles na igreja. Começa aqui orando por eles na igreja. Os irmãos já viram os pedidos de oração? Como é que é? Fica ali atrás, ali, ó. Olha lá para minha esposa ali, ó. Ali naquela caixinha atrás dela tem os pedidos de oração. Escreve o nome dela. Escreve o nome dela, de qualquer pessoa que seja.
Porque Deus ama todos. Amém? Jesus ama todos. Não é porque você ama que Jesus não vai amar. Não é porque só eu amo que Jesus não vai amar. Jesus ama todos. Amém? Então, traz o nome dela. Começa orando por ela, buscando a Deus por ela. E logo Jesus vai fazer uma grande obra na vida dela também. Amém? Como está fazendo na sua? Não é? Jesus não está fazendo uma grande obra na sua vida? Por que você vai deixar isso só com você? Deixa Jesus fazer a obra na vida de mais alguém também. E daqui a pouco Jesus faz a obra na vida de todo mundo. Sua família toda, Jesus já fez a obra. Aí você vai para a próxima família, para a família do vizinho, e do outro, e do outro, e do outro. E aí Jesus vai nos usando e a obra de Deus vai crescendo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos e fale com Deus agora. Como é que você tem vindo para a casa de Deus? Tem sido fácil para você? Ah, Senhor, eu estou aqui, mas olha, só o Senhor sabe quão difícil foi para eu estar aqui. Mas Jesus vai te ajudar. Jesus vai te dar graça. Pede para Jesus acabar com aquelas dificuldades. Porque se o inimigo levanta dificuldades para você não estar na casa de Deus, você mantendo a fé, Jesus vai usar esses mesmos impedimentos para fazer mostrar o quanto Ele é Deus na sua vida. Mas você precisa estar firme, não pode desistir, tem que perseverar. Como que foi o testemunho aqui da irmã Kete? Ela perseverou e Deus abençoou ela. Você vai perseverar e Deus vai te abençoar também. Senhor, nosso Deus e Pai, nós aprendemos hoje na sua palavra, meu Deus. Jesus nos ensina o quanto é importante a gente estar na casa do Senhor, meu Deus, porque desde pequenininho, quando Ele estava entre nós, não afastava os pés da casa do Senhor. Meu Deus, que os nossos pés não venham se afastar, meu Deus, da tua casa, da igreja, nos afastar dos teus caminhos, meu Deus, porque nesses dias, Pai, quantas pessoas não se encontram afastadas da igreja, afastadas da casa do Senhor. Nós oramos por eles agora, Senhor, nós apresentamos a vida deles no teu altar, na tua presença, para que o Senhor venha alcançar eles também, Senhor. Mas, meu Deus, a exemplo do salmista, Pai, nós também fazemos essa oração. Não deixa que os nossos pés se afastem da sua casa, Senhor. Aconteça o que acontecer, meu Deus, não deixe que a enfermidade nos afaste da tua casa. Não deixa, meu Deus, que as riquezas nos afaste da tua casa. Não deixa, meu Deus, que a pobreza nos afaste da tua casa. Mas, meu Deus, aconteça o que acontecer, que os nossos pés estejam sempre nos teus altares, sempre na tua presença, meu Deus. Ó Senhor, eu quero orar por aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Nesta noite, meu Deus, alcança essa pessoa, meu Deus, que tem desejo, que a alma sofre por não estar no caminho do Senhor, mas traz ela, Senhor. Vem quebrar, meu Deus, toda a estratégia do inimigo, todo o engano, toda a armadilha, toda a cilada, em nome de Jesus, sai, é desfeito agora, Pai. Mas que, Senhor, pelo teu poder, meu Pai amado, essa pessoa vai ser liberta agora, em nome de Jesus Cristo. Liberto da opressão, liberto da perturbação, liberto, meu Deus, das enfermidades, liberto das dores, liberto de todo impedimento, em nome de Jesus. Amém. Senhor, vem levando-nos, Pai, a estar sempre na tua casa, a estar sempre nos teus altares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, que os meus pés
nunca se afastem nunca se afastem dos teus altares. dos teus altares. Eu aprendi Eu aprendi o quanto é importante o quanto é importante estar na tua casa. estar na tua casa. A tua casa A tua casa é lugar de amor. lugar de amor. A tua casa A tua casa é aonde a minha alma tem que estar. onde a minha alma tem que estar. A tua casa A tua casa é o lugar é o lugar aonde o meu louvor onde o meu louvor tem que estar. tem que estar. A tua casa A tua casa é o lugar é o lugar aonde aonde eu vou eu vou arrumar a minha vida. arrumar a minha vida. A tua casa A tua casa é lugar é lugar de eu ser abençoado. de ser abençoado. A tua casa A tua casa é lugar de eu me é fortalecer. lugar de eu me fortalecer. A tua casa A tua casa é casa de oração. é casa de oração. A tua casa A tua casa é lugar de segurança. é lugar de segurança. E a tua casa E a tua casa é o lugar é um lugar que me traz felicidade. que me traz felicidade. Eu agradeço Eu agradeço por estar na tua por casa. estar na tua casa. Que eu sempre, Que eu sei por toda a minha vida, por toda a minha vida esteja na sua casa. esteja na tua casa. Hoje, Hoje, amanhã amanhã e para sempre. e para sempre. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir.